Bem, pessoal, boa tarde. Eu espero que o som esteja chegando bem aí, certo? Nós vamos começar agora a nossa revisão da unidade física da eletricidade, certo? E eu vou aproveitar que a gente está à distância para dar a vocês o máximo de informação possível que seja útil para vocês aprenderem, certo? Mas também que seja limitado para não confundir vocês, certo? Então é o seguinte, a gente vai começar falando sobre eletricidade. Eletricidade é uma coisa conhecida há muito tempo, certo? Muito antes de, claro, antes de aparelhos elétricos ou mesmo de se descobrir a natureza do átomo e do elétron, de onde vêm as cargas, de onde vêm as forças elétricas, certo? Mas já nos séculos aí, depois de 1500, 1600, 1700, 1800, alguns séculos, as pessoas já conheciam a eletricidade e já eram capazes de gerar força e corrente, né? E para que elas empurrassem coisas e fizessem algum trabalho, ou pelo menos experiências científicas, né? Então eles já sabiam fazer uma pilha, mesmo sem saber nem o que era eletricidade direito. Já era possível juntar um elemento químico com outro e ver que quando você ligava um no outro com um fio de metal, uma corrente aparecia ali, certo? Embora eles não soubessem o que era uma corrente, nem como é que a coisa acontecia. Nosso ponto de partida vai ser a estrutura fundamental da matéria. E a gente sabe que todas as coisas são feitas de átomos. Eu vou tentar desenhar aqui, deixa eu ver como é que tá saindo aqui. Para ficar bonito. Certo? Hoje eu vou só desenhar coisa bonita. Eu estou desenhando aqui o núcleo de um átomo composto de prótons e nêutrons. Você pode imaginar que o próton é o vermelho, a carga dele positiva, certo? O nêutron eu vou fazer de azul, certo? A carga dele é negativa, desculpa, a carga dele é zero, pelo nome, né? Nêutron, neutro. E o elétron eu vou fazer de verde, elétron, e a carga dele vai ser negativa, certo? E o que é carga? Como está falando para o pessoal, carga sempre tem a ver com força, certo? Ó, faltou o elétron, né? Os elétrons, até onde a gente conhece, eles giram em torno do átomo, certo? Desenhar um átomo bonito aqui. Diz que o elétron está aqui, que o elétron está aqui. Esse caminho verde aqui é a trajetória dele, girando em torno do núcleo. Eu ia dizendo, o que é carga? Carga sempre tem a ver com força. A gente sempre diz que uma carga gera uma força, ok? Então, no nosso caso da eletricidade, uma carga mais que ou uma carga menos que, ambas vão gerar uma força elétrica. Tem outra força na natureza que vocês conhecem, é a força gravitacional, que é o que puxa as coisas para o chão e que mantém a gente no chão, né? Se não tivesse a Terra puxando a gente para baixo, a gente ficava flutuando aí pelo ar, né? A gente conhece, vou escrever aqui, conhecemos a força gravitacional. Certo? A força gravitacional diz que se você tem uma massa e aqui tem outra massa, elas devem se atrair com a força gravitacional, né? Quando a gente derruba uma coisa no chão, o planeta Terra inteiro, a massa dele puxa a massa do objeto que a gente está derrubando.
Para você ver como a força gravitacional é fraquinha, né? Certo? E a massa é uma espécie de, entre aspas, carga da força gravitacional. Tá? Gravitacional. Né? Só que a massa sempre é positiva e a força gravitacional sempre é atrativa, certo? Você nunca solta um objeto e ela sai voando assim para cima por causa da gravidade, ela sempre puxa para baixo, que é puxando para o centro da Terra, puxando para perto dela, sempre atrativa. A força elétrica é um pouquinho mais complicada, porque pode existir forças forças de atração e forças de repulsão. Como é que é repulsão? Depois eu corrijo aqui, certo? Eu acho que é com cedilha. Bom, então, de onde é que vem essas forças? Né? Antes mesmo de descobrir átomo, essas coisas, o pessoal já conhecia as cargas. Aí eles pensavam, poxa, eu tenho uma carga negativa aqui. Certo? Eu tenho uma carga positiva aqui. O que é que acontece quando as duas ficam próximas? Surge uma força elétrica que atrai as duas, certo? E atrai porque eles têm cargas diferentes. No caso da força da gravidade não existe negócio de massa com sinal positivo e negativo, não. Massa, é sempre positiva. Mas na carga ela pode ser, para a força elétrica, a carga pode ser ou positiva ou negativa, certo? Quando elas são opostas, um menos e um mais, ou um mais e um menos, sejam diferentes, a força é atrativa. Certo? Se ao invés de mais e menos fosse mais, a força seria repulsiva. Eles se afastam. Certo? Olha, setinha azul aqui mostrando que eles vão para longe. Né? Se for negativa e negativa, elas se aproximam. Elas se afastam também, porque elas são iguais, certo? E se for uma negativa aqui com uma positiva aqui, opa, alguma coisa diferente acontece? Não, foi o que a gente viu no começo. Aqui a gente tem negativo e positivo, aqui tem positivo e negativo, mas só trocou as duas, mas as cargas são as mesmas, certo? Então elas se atraem, certo? Vocês precisam saber disso e disso é que opostos se atraem, certo? Opostos, certo? E dessas duas aqui, você conclui que eu vou juntar isso aqui para fazer aqui a seta aqui. E aqui uma seta que diz os iguais se repelem. Ok? Bom, vamos imaginar então como é que são os objetos carregados. Todas as coisas são formadas de átomos, certo? E todas as coisas são formadas de átomos e as cargas positivas e negativas vêm dele. Eu vou voltar para o papel antigo. Né? O átomo tem bicho com carga
positiva, com carga neutra, ou a mesma coisa dizer que não tem carga, né? É a mesma coisa que você dizer que tem R$ 0. Ou seja, você não tem nada, né? Então, e o elétron tem carga negativa, é como se ele devesse alguma coisa. Ele tem menos alguma coisa, ou seja, ele não só não tem, como ainda deve. Embora a gente fale que ele tem, né? Então, é o seguinte, esse negócio que eu falei aqui de positivo atrai, os opostos se atraem, os iguais se repelem, tá aqui no átomo, certo? Os elétrons ficam girando em torno do núcleo porque existe uma força elétrica entre o núcleo positivo e o elétron negativo, certo? O núcleo, os prótons, eles são positivos, eles podiam estar se repelindo aí no núcleo, mas eles estão coladinhos por causa de outras forças envolvidas, que são bem fortes, que seguram ele, que a gente não vai entrar em detalhe agora, né? Que a gente está estudando a força elétrica. É que a gente chama de força nuclear, certo? Que ela só existe no núcleo mesmo. Bom. Opa, não tinha um erro aqui, né? Mas... como é que a gente... tá ok, o átomo é aquele negócio pequenininho lá e que a gente vê com carga positiva e negativa. Mas como é que a gente eletriza coisas? Como é que a gente pega uma bola de ferro e leva um choque nela e vê que tem carga nela? Bom, a forma de se eletrizar as coisas é arrancando elétrons, certo? Vou fazer um núcleozinho vermelho, só vermelho agora, para ser mais simples. Tem um elétron aqui, outro aqui, outro aqui. Aí eu arranco esse. Se tinha três elétrons e ele estava neutro, é porque tinha o átomo tinha, vou escrever aqui, tinha antes 3 prótons mais 3 elétrons, certo? E tinha depois, ou teve depois, né? Tinha, né? Porque tudo aconteceu faz tempo. Ou vai ter depois. Vou tirar o... gostei do tinha. Depois, ele ficou com os mesmos números de prótons, porque ninguém mexeu no próton. 3 prótons. Mas eu arranquei um, o átomo ficou, coitado, só com 2 elétrons. Ora, a carga do próton e do elétron são iguais, certo? A gente então vai imaginar que ela é 1, certo? Que o do próton, a carga do próton não só é positiva, como a gente vai chamar de mais 1. E a do elétron, que é negativa, a gente vai chamar de menos 1. Certo? E a do nêutron é 0. Né? Então o que acontece é o seguinte, se tem 3 prótons com carga mais 1 e 2 elétrons com carga menos 1, a conta vai ser antes, né? a conta seria 3 positivo mais 3 negativo é igual a quanto? 3 mais menos 3, não sei se você lembra, é a mesma coisa de menos, né? Porque mais com menos fica menos. Então 3 menos 3, 0. Porque eu impus no início que o átomo era neutro. E depois, a gente vai ver agora aqui com 3 prótons mais menos 2 é igual a 3 menos 2, que é 1. Então a gente pode dizer que esse átomo ele está positivamente carregado. Certo? Porque ele ficou com um saldo positivo de carga. Ele está no lucro. Certo? A gente pode fazer também o contrário. A gente pode pegar o átomo, tem 3 aqui, né? Fazer um núcleozinho aqui. Tem 3 elétrons. Em vez de arrancar, com essa história de roubar elétron, não sei pra quê, eu vou acrescentar. Vai ser um ato de bondade. Certo? Eu vou botar mais um. Agora são 4 elétrons. Certo? Então, antes eram 3
prótons, vou chamar de P para simplificar as contas da gente, certo? 3 prótons e 3, a letra E, 3 elétrons. Isso significa que a carga, chamada de Q, total T, é igual a 3 mais menos 3. Que mais com menos fica 3 menos 3, que é igual a 0. Porque assim era antes. Mas aí eu fui lá e botei 1 com a mão. Então depois você tem 3 prótons do mesmo jeito e 4 elétrons. Certo? Como é que vai ficar essa conta? Q total vai ser igual a 3 prótons mais quantos elétrons? 4. E qual o sinal da carga do elétron? Menos. Então é mais menos 4, você já sabe que mais com menos sempre vai dar menos. É 3 menos 4. É 3 menos um número que é maior que ele, né? Aí você lembra que quando isso acontece, o resultado fica negativo. 3 menos 4, menos 1, certo? Então, se no outro caso a gente tinha um bicho com carga mais 1, agora a gente tem um bicho com menos 1. Se eu acrescentei um elétron, eu fiz a carga ficar mais negativa. Se eu tirei um elétron, eu fiz a carga ficar mais positiva. Ok? E é assim que se eletriza as coisas. Aí você diz, mas e se for o contrário, se tirar próton? Se tirasse próton, as cargas ficariam mais negativas. Né? E se colocasse próton, as cargas ficariam mais positivas. Porque o próton é positivo. Bota ele, contribui com a positividade. Tira ele, contribui com a negatividade. Só que é o seguinte, é muito difícil mexer no próton. Só reações nucleares mexem no próton. Certo? Essas coisas mais do dia a dia só mexem com elétrons. Então a gente vai estar sempre tirando ou colocando elétrons para fazer uma coisa ficar positiva ou negativa. Tá certo? E a lógica disso tudo é isso aqui, né? Se você tem um corpo neutro, desenhado de azul, uma bola neutra, a bola está neutra, ela deve ter, vou imaginar aqui, um número igual de elétrons e prótons, 3, 4, 5, né? Não era para ser tudo juntinho assim, mas imagino que eles estão tudo misturados. 1, 2, 3, 4, 5. Estão numa sopa de elétrons e prótons não. Partículas, coisas que têm elétrons a mais, e partículas, átomos, qualquer coisa que você imaginar que tenha menos elétrons, certo? Nos prótons a gente não está mexendo, certo? Aí eu faço o seguinte, se eu tirar elétrons, eu estou tornando ele positivo. Ou positiva, né? Porque eu estou falando de uma esfera, de uma bola. Então vamos chamar aqui no feminino, positiva. Certo? E da mesma forma, se eu... aí vai ter mais, eu vou desenhar só porque comecei. Vou desenhar os mesmos 5 mesmo 5 cargas negativas. E agora aqui a gente já está chegando num ponto que não importa mais de onde vem, né? Só é você lembrar que uma coisa positiva é a que perde elétrons e uma coisa negativa é a que ganha elétrons. Aqui um monte de átomo que ganha elétrons, só que agora eu tirei, então ela fica positiva, né? Deixa eu desenhar mais próton para você não pensar que tem o mesmo número, né? Da mesma forma, se eu acrescentar, aqui no livro fala ganhando elétrons, mesma coisa, né? Acrescentar elétrons, a esfera vai ficar negativa, com muito mais elétrons aqui do que... desculpe,
com muito mais cargas negativas do que cargas positivas. Certo? Lembre-se que a gente não mexe nas cargas positivas, a gente não tira, né? A gente não mexe nos prótons, certo? Bom, sim, uma coisa importante. A carga do elétron e a carga do próton são iguais, certo? A gente chama ela pela letra E, certo? São iguais em número, né? Elas não são iguais no sinal, o sinal é diferente. A carga do próton, deixa eu escrever direito. Carga do próton vai ser E, que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? E quanto é que é 1,6 vezes 10 a menos 19? Isso aqui, Coulomb. Coulomb é a unidade de carga, certo? Porque foi o sujeito que estava pesquisando isso e o nome do cara era Coulomb. Certo? Ele botou o nome dele, carga. Do mesmo jeito que Newton botou o nome dele nas forças. Bom, e que número é esse aqui? É simples, esse número aqui, ele é 0,01, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, aí o 19 vai ser a unidade e a outra casa vai ser o que vem depois da vírgula. Ou seja, como é que a gente representa 10 centavos? Assim, 10 centavos, né? 1 centavo, quanto é que a gente representa? 0,01. Nota que o 1 centavo, que é menos que 10, é 10 vezes menor, lógico. Ele fica com mais um zero aqui na vírgula, ele fica mais distante da vírgula. Imagina quanto seria uma quantidade de 0,01 reais. Essa quantidade aqui não tem nome, ela não existe na nossa moeda, a não ser uns postos de gasolina que faz isso aí para aumentar a gasolina, né? Mas parece que isso foi proibido, né? Isso aqui não tem nem nome. Isso aqui é centavo, isso aqui seria o quê? Milavos, né? É um décimo de centavo, não existe moeda disso. E de 1 centavo faz tempo que eu vi, certo? Então você vê quanto os números vão ficando pequenininhos conforme eles vão se afastando da vírgula. Olha quanto é pequeno esse número aqui. Só para você ter ideia de quantos prótons e os elétrons são pequenos, certo? Por isso que você não os vê. 0 seguido de 19 casas, onde fica a unidade, e aqui essa é a 20ª casa, certo? Isso é que a gente chama de notação científica. A carga do elétron será menos E é igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Que é a mesma coisa do outro com sinal de menos. E é por isso que eu tenho menos aqui também. Porque se é positivo, menos E que tem que ser negativo, né? É só tomar o sinal contrário. Isso facilita muito as contas pra gente, certo? Como eu fiz nas outras páginas aqui. Somando e subtraindo prótons e elétrons. Certo? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos dar uma pausa.